Vamos resolver a questão 69 da prova do Barro Branco de 2018. Na igualdade a seguir estão relacionados o tempo t, necessário para garantir o montante m, na aplicação de um capital C, a taxa de juros compostos I. E aí aparece a equação logaritmo do montante menos o logaritmo do capital menos o logaritmo de 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo é igual a zero. Aproximando-se logaritmo de 2 para 0,30 e logaritmo de 3 para 0,48, uma aplicação de R$2.000, a taxa de juros compostos de 20% ao ano, gerará um montante de R$3.000 em um período de meses igual a... Bom, embora essa questão apresente um vocabulário bastante típico dos conteúdos de juros simples e juros compostos, na realidade ela visa avaliar a capacidade do candidato de trabalhar com as propriedades logarítmicas. A gente tem uma única equação logarítmica, onde m, c e i são conhecidos, e o tempo t é o que a gente precisa procurar para responder a questão. Nosso trabalho aqui vai ser, então, substituir os valores de m, c e i e tentar isolar o t. Bom, segundo o enunciado, esse valor de m é o montante, e ele aparece na segunda parte da questão, montante de R$3.000. Já c é uma aplicação de capital, cujo valor aparece na segunda parte da questão também, aplicação de R$2.000. O I é a taxa de juros compostos, que aparece na segunda parte como sendo de 20% ao ano. Isso é importante ao ano, porque o exercício pede, no fim das contas, o resultado em meses, que significa que em algum momento a gente vai precisar fazer essa conversão. Por fim, o exercício fornece uma aproximação de logaritmo de 2 e de logaritmo de 3, para 0,30 e 0,48. Isso significa que é importante que a gente manipule os dados fornecidos pelo enunciado com o objetivo de encontrar valores de 2 e 3, que vão poder então ser substituídos por essas aproximações. Bom, substituindo então os valores do enunciado, a gente tem logaritmo de m, que vai ser o logaritmo de 3.000, menos o logaritmo de c, que vai ser logaritmo de 2.000, menos logaritmo de 1 mais. A taxa de juros é de 20%, mas eu não posso colocar 20 no lugar desse i. Para trabalhar com porcentagem, eu preciso representá-la ou na forma decimal ou na forma fracionária. Eu gosto bastante de trabalhar com frações, então eu vou usar aqui 20 sobre 100 ou 2 sobre 10. Tudo isso elevado ao tempo igual a zero. Bom, como a gente tem esse objetivo de encontrar valores 2 e 3 no meio dessa equação aqui, a gente pode substituir 3.000 por 3 vezes 1.000 e 2.000 por 2 vezes 1.000. Vamos ver como vai ficar. A gente tem, então, logaritmo de 3 vezes 1.000 menos logaritmo de 2 vezes 1.000 menos logaritmo de 1 mais 2 sobre 10 é a mesma coisa que 12 sobre 10. E aí a gente leva isso a t igual a zero. Legal, encontramos o 3, encontramos o 2, mas eles ainda estão multiplicando 1.000 e fica complicado para a gente substituir qualquer um desses valores agora. Então, para fazer isso, a gente vai lançar a mão de uma propriedade logarítmica que diz o seguinte para a gente, que o logaritmo de a vezes b na base c é igual ao logaritmo de a na base c mais o logaritmo de b na base c. Esse c aqui na base só está lembrando a gente que a gente tem que trabalhar na mesma base para fazer isso. Na equação fornecida pelo enunciado não aparece nenhuma base. Quando a base não é expressa explicitamente, significa que ela é igual a 10. Então, na verdade, a gente está assim trabalhando na mesma base, significa que a gente pode aplicar essa propriedade. Considerando agora essa propriedade, a gente pode falar que o logaritmo de 3 vezes 1.000 é, na verdade, o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 1.000. E aí, o logaritmo de 2 vezes 1.000 passa a ser, então, menos logaritmo, parênteses aqui, de 2 mais o logaritmo de 1.000 menos o logaritmo de... Pessoal, 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4 ou que 3 vezes 2 vezes 2, que são números que interessam pra gente. Então, ao invés de 12, eu vou escrever aqui 3 vezes 2 vezes 2 sobre 10.
antes de colocar esse t, que representa o tempo aqui, eu vou falar de uma outra propriedade que já vai facilitar nossas contas aqui também. Existe uma propriedade logarítmica que diz que o logaritmo de a elevado a b na base c é igual a b vezes o logaritmo de a na base c, que significa que esse expoente do logaritmando pode passar multiplicando o logaritmo todo. Então, esse expoente t pode, na verdade, ser transferido para cá. A gente tem t vezes logaritmo de 3 vezes 2 vezes 2 na base 10. Tudo isso igual a zero. Bom, agora a gente já tem um monte de 3 e um monte de 2 aparecendo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Graças ao enunciado, eu já sei quanto vale o logaritmo de 3 e o logaritmo de 2. Então, eu vou deixar para substituir os valores só no final, porque eu prefiro continuar simplificando a nossa equação. Então, eu vou colocar aqui logaritmo de 3 mais logaritmo de 1000 menos logaritmo de 2 menos com mais também, menos logaritmo de 1000 menos t vezes... Bom, agora vamos falar de mais uma propriedade logarítmica. A gente já viu uma propriedade que envolve multiplicação no logaritmando, já viu uma propriedade que envolve expoente no logaritmando, agora a gente pode trabalhar com uma propriedade que envolve uma fração no logaritmando. Existe então uma propriedade que diz que o logaritmo de a dividido por b na base c é igual ao logaritmo de a na base c menos o logaritmo de b na base c. Então, esse logaritmo de 3 vezes 2 vezes 2 na base 10 pode ser reescrito como logaritmo de 3 vezes 2 vezes 2 menos logaritmo de 10, e aí tudo isso igual a zero. Bom, nessa extensão da equação aqui, apareceram mais logaritmo de 1000 e menos logaritmo de 1000. Então, a gente já pode tirar eles da jogada. A gente fica, então, com logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 menos t vezes... Logaritmo de 3 vezes 2 vezes 2 remete a gente ao logaritmo da multiplicação, lá no logaritmando. Então, a gente pode fazer aqui logaritmo de 3 vezes 2 vezes 2 igual ao logaritmo de 3 mais logaritmo de 2 mais logaritmo de 2. Tudo isso menos com menos mais t vezes, aplicando a propriedade distributiva aqui também, logaritmo de 10. Tudo isso igual a zero. Aqui a gente já está num ponto bem interessante da resolução. A gente tem um monte de logaritmo de 3 e de 2 aparecendo. A gente conhece esses valores. Tem o t que a gente vai isolar para encontrar o valor dele. A única coisa esquisita que apareceu aqui, que a gente não sabe o valor, é o logaritmo de 10. Mas, na verdade, a gente sabe sim, esse logaritmo é bastante fácil. Como a base aqui é 10, esse logaritmo vale 1. Lembrando que o logaritmo é o valor ao qual a gente precisa elevar a base para chegar no logaritmando. Então, 10 elevado a que número dá 10? 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, aqui esse logaritmo de 10 na base 10 vale 1. Bom, agora a gente já pode partir para a substituição dos valores. Então, o logaritmo de 3 era aproximado pelo enunciado para 0,48. Então, a gente tem 0,48 menos o logaritmo de 2 valia 0,30. Então, menos 0,30 menos t vezes 0,48 mais 0,30 mais 0,30 mais t igual a zero. 0,48 menos 0,30, 0,18 menos t vezes 0,48 mais 0,30 mais 0,30, 1,08 mais t igual a zero. Passando os valores de t para o outro lado, a gente fica com 0,18 igual a 1,08t menos t. Então, 0,18 igual a 0,08t. Bom, agora a gente só precisa realmente isolar o t. t é igual a 0,18. Esse 0,08 passa para o outro lado dividindo, já que ele está multiplicando o t aqui. 0,08. Para ficar mais óbvio essa conta, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Então, vezes 100 sobre 100.
é igual a 18 sobre 8. Ambos são divisíveis por 2, então é igual a 9 sobre 4. E aí aqui a gente para um pouquinho para fazer a seguinte reflexão. A taxa de juros que o enunciado forneceu para a gente era ao ano. Então, esse tempo é em anos. O tempo que a gente leva para partir de um capital de R$2.000 e chegar num capital de R$3.000, a taxa de juros de 20% ao ano, segundo a fórmula dada pelo enunciado, é então de 9 sobre 4 anos. Mas o enunciado pedia essa resposta em meses. Então, a gente vai multiplicar esse 9 sobre 4 anos por 12 meses. Então, a gente tem tempo em meses igual a 9 sobre 4 vezes 12 meses. 12 dividido por 4, 3. Então, a gente tem 27 meses, que corresponde à alternativa C. Então é isso, bons estudos e boa